Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso sistema de distribuição de água que nós idealizamos há alguns anos atrás, lá no Polo de Agricultura Natural da Moamba, né? Nos últimos dias, o Delson colocou aí algumas imagens, um pequeno vídeo, e aí eu logo em seguida coloquei algumas fotos mais antigas, né? Mostrando a evolução lá daquele sistema. E isso gerou alguns questionamentos no sentido de procurar entender mais o funcionamento, o princípio, né, que estava ali por trás dessa nossa estratégia de distribuição de água. Mas antes de falar propriamente daquele sistema, uma coisa que é importante, né, isso vai percorrer todo o nosso trabalho com a agricultura natural, toda vez que você apresenta um determinado trabalho, né, aquilo não pode ser encarado como uma regra imutável, ou seja, aquilo não é uma receita, né? Nós trabalhamos o tempo todo com conceitos. Então ali o conceito era a distribuição de água juntamente com a manutenção da permeabilidade do solo. Isso é importante falar porque às vezes você pega um modelo que funcionou muito bem num determinado local e aí você quer replicar de qualquer forma onde você está. E muitas vezes as características do seu local, elas não são assim exatamente as mais propícias para aquele tipo de estratégia que está sendo adotada, né? Naquele que a gente estava falando. Então no caso lá do Polo da Moamba, algumas coisas a gente tem que chamar a atenção. Primeiro que o terreno é totalmente plano, né? Não existe praticamente nenhum declive naquela região, naquela zona onde está instalada a mandala, tá certo? A outra questão, a quantidade de água que aquele local recebe é uma quantidade muito grande, embora com sérias dificuldades de agenda, de logística. Aquele polo ele tá inserido num projeto de regadio da Moamba, né, que é um distrito da região de Maputo, e esse regadio, eles captam água do rio Incomate, que vem lá da África do Sul, tá certo? Eles levam essa água para um grande reservatório e a partir desse reservatório é que a água ela é distribuída nos vários lotes de agricultores. Quando nós estivemos lá pela primeira vez, eram mais ou menos 450 famílias que trabalhavam naquela região, né? E uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era ter a água sempre que precisávamos. E quando essa água finalmente era liberada, ela vinha com uma quantidade muito grande, um caudal muito grande nas canaletas, né? E por um tempo também muito bem definido. Então a ideia, até de alguns vizinhos na ocasião, era tentar fazer alguns tanques, algumas mini represas. Nós não tivemos condições de fazer isso, né? E acabamos adotando o sistema que nós já discutimos ali, que o Delson mostrou rapidamente e eu colocando algumas imagens. Esse sistema, ele era uma sequência de tanques, né, interligados com pequenos canais de água. Vocês estão vendo aqui agora, por exemplo, um funcionário nosso, aqui no caso, se não me falha a memória, foi o Alfredo, né, em que eles estavam escavando, era mais ou menos ali uns 2 metros de lado por 1 metro e meio de profundidade, né? Deu um certo trabalho, porque o terreno ali era um terreno mais pesado. Mas aí essa série de canais, de tanques, eles foram, como eu falei, interligados ao longo de uma determinada região das nossas áreas de cultivo, né? Então quando a água vinha, vocês podem ver nessa imagem aqui de baixo, quando essa água chegava, ela preenchia totalmente os tanques e os canais, né? Com isso a gente conseguia manter a água por um tempo um pouco maior no sistema, mesmo quando fosse encerrado a recepção dessa água pelo sistema do regadio, né? A partir desses tanques é que nós fazíamos a coleta de água para ser distribuída nos outros canteiros, às vezes até mesmo com irrigação manual, com regador, né? E o importante é que ao longo dessa região que a gente está vendo aqui, isso com o tempo foi se criando o que a gente chamou de zona úmida, né? Quer dizer, um subsolo úmido, os canais devidamente protegidos com capim, né? E essa água infiltrando. Essa é a ideia, inclusive, dos pequenos tanques. Não era nem de serem reservatórios para captação posterior,
mas de pontos onde a gente teria uma facilidade, um aumento considerável da infiltração de água no subsolo, tá certo? Ao longo dessas canaletas, o Delson também já colocou isso, nós fomos plantando cana-de-açúcar, é uma gramínea. Por quê? Com o passar do tempo, quando você começa a passar água durante muito tempo, seguidamente por um mesmo local, por mais que você tente proteger com matéria orgânica, com capim, que é uma técnica que a gente utilizou muito nesse local, mas com o passar do tempo, esse solo ele vai compactando, ele vai salinizando, tá certo? Isso é inevitável, você pode atrasar o processo, mas evitar totalmente o processo você não consegue. Agora, uma maneira que você tem de conviver com isso é quando você planta, por exemplo, uma gramínea, o caso da cana-de-açúcar, que ela é muito resistente a solos mais salinos e ela ajuda nessa impermeabilização do solo. Então, a partir do momento, né, que a gente está vendo que essa grama, essa cana-de-açúcar, ela foi sendo plantada e foi se desenvolvendo, né, juntamente com isso, então, vieram os outros plantios. Árvores frutíferas, né, já alguma coisa na área de hortícolas, tá certo? E esse trabalho, como eu falei também em algum momento com vocês no grupo, isso não é um trabalho de um dia para o outro, você não vê um resultado desse em 6 meses, por exemplo, né? Vai ser preciso um pouquinho mais de tempo. Então, na foto que a gente tem aqui do lado, ó, nós temos um intervalo de tempo de exatamente 1 ano, tá certo? Mas, mesmo essa foto de 2014, parece que já está tudo pronto e não está. Né? O próprio solo ele precisou trabalhar, ele ser trabalhado com bastante matéria orgânica. É um assunto que depois a gente vai gravar também uma pequena fala, uma pequena aula para vocês, tá certo? Mas o importante dizer aqui é o quê? É que isso leva tempo para acontecer. Né? Isso não é da noite para o dia, tá certo? Então, muito importante esses conceitos aí, de você manter o solo protegido, então constantemente coberto com vegetação orgânica, né? Com capim, o que você tiver, né, de vegetação. Essa água sendo percolada lentamente, também uma outra coisa interessante, porque as raízes das nossas plantas, elas tendem, por exemplo, olha esse desenho aqui, elas tendem numa condição natural, buscar a água em profundidades muito altas no solo, né? Ou seja, em camadas muito profundas no nosso solo, tá certo? Então a gente precisa fazer todo o manejo desse solo para que ele se mantenha estruturado, mantenha-se fofo, para que as plantas consigam desenvolver essa raiz e ela buscar essa água junto com nutrientes, evidente, em camadas bem profundas do nosso solo, subsolo, tá certo? Então, essa é uma das ideias que você tem dessa zona úmida. Então, você armazenar água lá embaixo e não aqui em cima, como normalmente o pessoal faz. Né? Se preocupa muito. Às vezes pega a superfície do solo, ela está muito seca, muito esfarelenta e já fica todo mundo preocupado. Tem que irrigar. E aí, a raiz não é aí que ela vai buscar água. A raiz de uma planta ela vai buscar lá embaixo. Estudos mostram, por exemplo, que a alface, né, uma hortícola bem simples, uma raiz bem delicada até, mas é uma raiz que, em condições, ela consegue ir até mais de 1 metro de profundidade, tá certo? Então, se nós conseguirmos manter essa umidade lá embaixo, né, bem protegida e bem reabastecida periodicamente, é a condição ideal que a gente tem de cultivo em zonas onde nós temos, por exemplo, dificuldade de chuva, né, que não chove toda hora, não chove o tempo todo, tá certo? Então, essa é uma primeira explicação. Nos próximos vídeos que a gente vai estar montando aí, a gente vai passar mais alguns detalhes da montagem, da construção desse tipo de sistema de zona úmida, né? E depois, com o passar do tempo, vamos mostrar também que existem outras estratégias quando o assunto é infiltração de água no subsolo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, vai mandando aí pra gente, ok? Grande abraço e até mais.